Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho com a gente. Já estamos de volta aqui, pessoal, como bem assim, já ia fazendo a abertura do programa. Já estou toda aqui ó, nesse clima de sextou. E olha só, agora chegou a hora da gente ter um bate-papo bem bacana no nosso estúdio. Nós vamos conversar e entender um pouquinho mais sobre a Lei Paulo Gustavo, gente, que recentemente, tiveram aí diversos lançamentos de editais e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto agora aqui no estúdio com o Wilson Santos, ele que é assessor de governança e transparência. Acertei? Acertou. Eba! Seja muito bem-vindo. Obrigada. Bom dia pela sua presença aqui junto com a gente. Vamos explicar então, para quem está nos assistindo, um pouquinho sobre a Lei Paulo Gustavo. O que é a Lei Paulo Gustavo? Lá. A gente veio de um contexto de 2020 que foi da pandemia. Sim. Então, na pandemia, o primeiro segmento do Brasil, o primeiro setor que parou foi o setor cultural. Então, nós tivemos a Lei Aldir Blanc, que naquele ano serviu para dar auxílio a esses artistas que estavam parados, para que eles fizessem a produção cultural das suas casas e a gente tivesse acesso por meio online. Então, apesar de ter tido esse auxílio com a Lei Aldir Blanc, o setor cultural ainda ele ficou um pouco prejudicado em decorrência da pandemia, porque foram os primeiros que pararam e foram os últimos a voltarem. Então, precisávamos de outra lei que complementasse, que desse esse aporte para que eles se firmassem novamente no mercado. Então, o governo federal, à época, fez essa discussão com o Congresso, a bancada da cultura fez todo esse levantamento do que de fato era necessário e eles chegaram até a lei que primeiramente serviria para o setor audiovisual. Por isso que a lei leva o nome de Paulo Gustavo, nosso eterno ator maravilhoso, que até hoje a gente sente muito a perda. Muito. E inicialmente era para o audiovisual, como eu falei, só que teve um clamor para os outros segmentos também e aí a lei ficou destinada para todos os segmentos artísticos. Então hoje a maior parte do recurso vai para o audiovisual, porque era prioridade, mas também teremos aporte para todos os segmentos culturais. Aqui em Alagoas, a gente recebeu 70 milhões para todos os entes, só que para o estado de Alagoas, que vai contar com a execução pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, nós ficamos com quase 44 milhões. Então, nós tivemos um contato com toda a sociedade artística, toda a sociedade civil como um todo, realizamos várias oitivas, vimos quais eram as necessidades de um nosso segmento aqui de Alagoas, porque a Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei que ela é geral, Sim. Ela contempla o Brasil inteiro, então cada estado, cada região tem suas especificidades e a gente precisava fazer uma coisa direta para os nossos artistas. Então, nos reunimos com o governador, com a nossa procuradoria, e a gente percebeu que a gente precisava de um decreto de regulamentação aqui no estado de Alagoas. Da lei, né? Exatamente. Então, fizemos esse decreto, contamos com tudo que era de mais primordial para o nosso segmento, porque aqui a gente tem uma cultura muito rica, A gente tem mais de 17 segmentos culturais e a gente está abarcando quase todos dentro dos nossos editais. E a partir do que foi posto no decreto, nós construímos 27 editais voltados para o segmento. Eu quero até entender um pouquinho mais sobre esses editais, porque são muitos, Exatamente. Nós temos 20 editais que eles são voltados para artesanato, música, artes cênicas, artes visuais. Nós implementamos agora 2 novos segmentos, que é o de cultura nerd, que é uma novidade para a gente aqui em Alagoas. Que massa! E também nós transformamos a cultura LGBTQIAPN+, no segmento. Ai, que porque coisa antes boa. a gente só tinha políticas voltadas para a inclusão dessas pessoas, mas agora a gente tornou um segmento porque a cultura LGBTQIA+, é muito rica, tem questão de várias produtoras, drag queens, artistas que cantam, que às vezes não tem espaço, então a gente está tentando trazer essas pessoas e transformamos no segmento agora. Tá. E aí, 7 editais voltados para o audiovisual. Então, a gente tem aí uma gama de possibilidades para que os nossos artistas eles possam participarem e serem beneficiados com esse orçamento e produzirem, cultura. Seria mais ou menos essa assim, a lógica, Wilson? É porque assim, a gente tem uma noção de que a cultura ela é só festa, Sim. que a cultura é só show. Só que as pessoas elas não conseguem visualizar o que há por trás de tudo isso.
Sabe, a cultura, ela movimenta a economia do nosso país de uma forma gigantesca. Hoje o setor cultural ele é responsável por mais de 3% do PIB do país. Fica até à frente do setor automobilístico. Então, assim, quando a gente investe em cultura... Perdão. Nada. Quando a gente investe em cultura... Quer água? Quando a gente... Quero, por favor. Ai, pronto, por favor, se alguém puder aí nos ajudar trazendo uma aguinha aqui para o Wilson. Quando a gente investe em cultura, por exemplo, a gente vai fazer um show cultural. Sim. Ai, perdão. Não, nem se preocupe. O que, é que a gente chama o intervalo? Vamos fazer isso? Pronto, vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo rapidinho, porque aí o Wilson aqui ele vai... como é que a gente chama? Se recompor. Vai se recompor, vai tomar uma água e daqui a pouco a gente continua então o nosso papo aqui sobre a Lei Paulo Gustavo e os editais que foram lançados. Rapidinho, volte já.